seja o nome do Senhor Jesus. Se nós retrocedermos um pouco esta palavra, nós vamos ver que Moisés foi enviado a Deus ao Egito para libertar o povo de Israel. Ali Moisés, libertando aquele povo, chega em frente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, ao mar vermelho. E ali, louvado seja Deus, Deus lançou confusão sobre a mente do faraó. E o faraó tomou os seus melhores carros e os seus melhores guerreiros e seguiram para matar o povo de Israel. E ali eles se encontraram cercados. E o povo começou a questionar: Moisés, tu nos tirou do Egito para que morrêssemos aqui? Porque na frente deles estava o mar, não tinha como eles fugir. E a Bíblia fala que o anjo que estava à frente daquele povo passou para trás. E aquela nuvem que protegia eles do sol passou também para trás e se tornou em trevas. E aquele povo não conseguia enxergar nada. Aleluia! O povo do Egito não conseguia enxergar o povo de Israel. E Moisés pergunta a Deus: e agora o que eu faço? Ele falou assim: Moisés, fale ao povo que marche. Pegou a vara a qual estava em tua mão e tocou nas águas. E a Bíblia fala que soprou um vento oriental a noite inteira. E foram feitas 2 paredes de água e o povo passou em seco. A Bíblia não fala que na hora que Moisés toca as águas, o mar de imediato se abre. O que eu entendi da parte de Deus é que na hora que ele toca nas águas, o mar começa a abrir da outra margem. O vento vem soprando e o mar vai se abrindo. Ou seja, você não precisa correr atrás do milagre. O milagre vem atrás de você. Você não precisa correr atrás de bênção. A bênção vem atrás de você. A Bíblia nos fala que os homens, ou seja, aqueles que já eram em idade de guerrear, de empunhar espada, que foi liberto, louvado seja Deus, do Egito, eram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí a gente avançando um pouco mais esta palavra, nós vemos que ao atravessar o mar, Moisés toca nas águas e ali aquele povo perece, aquele povo morre porque o mar se fecha. Louvado seja Deus. E havia uma promessa, a promessa qual do povo de Israel habitar na terra prometida. E ali nós vemos que Moisés levanta 12 homens, um homem representante de cada tribo. Então foram 12 homens porque eram 12 tribos. E ali Moisés os chama de os 12 espias e manda aqueles homens espiar, louvado seja Deus, a terra de Canaã, a terra prometida. E ali nós vemos que em meio, louvado seja Deus, aqueles homens que ele manda aquela terra, estava 2 homens, louvado seja Deus, em especial, que tinham o coração voltado para Deus, que acreditavam no poder de Deus. E aqueles homens vão até aquela terra prometida, como Moisés me ordenara. E chegando naquela terra, eles veem que verdadeiramente aquela era a terra prometida, era a terra que manava leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali nós vemos que aqueles homens tomam dali aquelas frutas. Louvado seja Deus, e retornam para Moisés para trazer as notícias. Nós trouxemos essas frutas. Louvado seja Deus, que era figo, uvas, né? E fala verdadeiramente, essa é a terra prometida, é a terra que emana leite e mel. Mas é uma cidade fortificada. A primeira cidade que se apresentava ao atravessar o mar, ou seja, o Rio Jordão ali, era a cidade de Jericó. E ali era uma cidade
Só que desses 12, 10 falaram: nós não teríamos, ou não vamos ter chance alguma contra esse povo, nós vamos perecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas palavras derreteu o coração do povo. O povo ficou com medo. O povo começou a murmurar, começou a falar: você nos tirou daqui para morrer, aqui nesse lugar, aqui nesse deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo em meio do deserto, Deus proveu uma nuvem de dia para que o sol não molestasse o povo. Louvado seja Deus. E para que o povo não sofresse com aquele sol. De noite, uma coluna de fogo. Louvado seja Deus, para aquecê-los. E no deserto não tinha nada para comer. E ali Deus diariamente providenciava o maná. Ei, mesmo em meio ao deserto que você está passando, Deus está contigo. Louvado seja Deus. Se você está aqui hoje é porque Deus não te abandonou. E nós vemos ali que desses 12 homens da tribo de Efraim, Moisés tinha chamado Oséias. Oséias em hebraico quer dizer salvação, ou aleluia, salvo. Só que Moisés, ao chamar Oséias, filho de Nun, ele fala, e a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Louvado seja Deus. Moisés troca o nome de Oséias para Josué. E ali nós vemos que Josué significa Javé é a salvação, ou Jeová é a salvação, ou Jeová salva. Louvado seja Deus. E ali naqueles 12 homens só apenas Caleb e Josué falaram: não, nós podemos tomar. Foi apenas eles que não desacreditaram da promessa. Foi apenas eles, louvado seja Deus, que rasgaram as suas vestes junto a Moisés e clamaram a Deus, pedindo perdão. E Deus falou assim: ó, louvado seja Deus, acima de 20 anos, ninguém conhecerá a terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Ou seja, aquilo entristeceu o coração de Deus, mesmo tendo provido tudo, mesmo em meio aos milagres, aquele povo não acreditava no poder de Deus. E ali nós vemos que a cada dia eles espiaram a terra por 40 dias, e por esses 40 dias Deus multiplicou cada dia por um ano. E Deus falou: esse povo vai ficar aqui por esses dias multiplicados. Aquele povo ficou no deserto por 40 anos. Louvado seja Deus. E nós vemos Deus santo e poderoso. A promessa que foi feita, a promessa que foi feita foi a nova geração. Deus apenas permitiria que a nova geração entrasse na terra prometida. Moisés morreu e o cargo ficou, louvado seja Deus, para Josué. Josué ficou por cabeça daquele povo, para liderar aquele povo. E Deus falou assim: Josué, não se preocupe, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. E nós vemos ali que Deus fala com Josué, e Josué fala assim: ó, vamos tomar esta terra. Deus fala para que ele mandasse que os sacerdotes tomassem sobre suas costas
quando Davi assume o seu posto como rei, Davi fala assim: eu não posso reinar sem que Deus esteja comigo. Eu não tenho como reinar se Deus não estiver ao meu lado. Eu não tenho como reinar sem a presença de Deus. Ele fala assim: eu vou buscar a arca da aliança. Ele se lança a ir buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. A Bíblia fala que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. E ali ele toma aquela arca e segue com ele. Davi faz um carro de boi novo e coloca a arca em cima daquele carro. E ali conduzia a arca, louvado seja Deus, e usa. Deus santo e poderoso. E conforme ao caminhar do gado, ao tropique do gado, a arca foi caindo. E usa, toca a mão na arca e usa fulminado de imediato. Louvado seja Deus. E nós vemos ali que Davi se arrepende e joga a arca na casa. Louvado seja Deus. Deus santo e poderoso. Aleluia. Ele coloca a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom era um humilde, um homem pobre. Obed-edom entende o que significa aquela arca. Aquela arca era a presença de Deus. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Mas quando fica na casa de Obed-edom, Obed-edom fala assim: esse é Deus. Deus está comigo. Ele começa a levantar de madrugada e orar. Ele começa a orar. Ele começa a buscar. Ele começa a jejuar. Ele começa a se consagrar. E em 3 meses Deus abençoa ele de uma forma tremenda. Ei, a arca está aqui dentro. E você fala assim: meu Deus, esse culto está tão parado. Eu não tenho mais a vontade de orar. Eu não tenho mais a vontade de buscar. Até hoje eu não fui batizado com línguas estranhas. Eu não fui batizado pelo Espírito Santo. Eu sinto um cansaço. Eu sinto o sono de estar aqui. Louvado seja Deus. Mas talvez você esteja como Abinadab. Você se esqueceu do que a arca da aliança representava. Louvado seja Deus. Ei, Deus hoje está levantando novos Obed-edom, dispostos a adorá-lo, a buscá-lo. Aleluia. Deus santo e poderoso. Eu vou passar um pouco, alguns minutos, irmãos, antes de entregar a palavra. Mas eu comecei aqui a entender. Deus começou a ministrar a mim através de visão, que eu estava ministrando dentro de uma igreja, dentro de um grande templo. Louvado seja Deus. E Deus me mostra uma grande multidão, uma igreja grande. E eu não estava entendendo muito. Ei, mas esta igreja, Deus me fala que é esta. Ei, Deus não me tirou, louvado seja Deus, do mundo do crime, do mundo das drogas, para brincar. Eu não estou de brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, eu via aquele povo gigante, clamando, buscando, adorando, uma igreja cheia, lotada. E Deus falava: ei, esta é a arca da aliança. Eu estava ministrando: esta é a arca da aliança. Pare de ser Abinadab e seja Obed-edom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu começo a entender. Quando aquele povo chega, um anjo se apresenta a Josué e fala a Josué: Josué, ordene que o povo, em silêncio, dê 6 voltas, uma volta por cada dia, em torno dessas muralhas. E no último dia, dê 7 voltas. Foram 7 dias. Em 6 dias eles deram 6 e no outro eles deram 7, totalizando 13 voltas. Se você não sabe, as muralhas de Jericó tinham de 9 a 10 metros de altura. Eram compostas por 2 paredes. A primeira parede tinha 2 metros de espessura. No meio tinha um vão que variava de 5 a 8 metros. E tinha mais uma parede interna
tinha a torno de 4 metros de distância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os maiores escavadores de Israel, em 1932, foram onde o mapa mostrava que era esta cidade e começaram a escavar. E eles ficaram abismados porque esse muro existiu. Louvado seja Deus. Ei, nós sabemos perante a Bíblia que esse muro existiu, mas eles foram escavar e acharam. Era um muro muito grande e não tinha como invadir aquela cidade. Não tinha como. Aquela cidade era fortificada. Mesmo que fosse o maior arsenal de armas naquela época, não conseguia derrubar aquela muralha. E aquele povo deu a primeira volta em silêncio. E os sacerdotes iam tocando as buzinas, e a arca ia presente eles, e eu creio que aqueles homens olhavam: essa turma é tudo louco, essa turma não sabe nem o que está fazendo. E eles iam marchando, e marchando, e marchando, e marchando, dia após dia. E no último dia eles gritaram, conforme a palavra do Senhor falara, aleluia, a Josué, que no último dia Josué daria ordem, e eles gritavam com grande grito, e aquelas muralhas caíram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquelas muralhas foram ao chão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus estava falando comigo durante essa semana que aqui nesse lugar Ele, a partir de hoje, iria derrubar toda a barreira, toda a muralha. Ei, louvado seja Deus. Eu senti um peso terrível aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, aquela macumba que aquele filho de Satanás fez para que essa porta se fechasse, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, ela não vai se fechar não. Ei, muitas vezes você ora a Deus: Deus, por que está tão difícil aqui nesse lugar? Ei, por que a obra não está indo para frente? Por que está tudo travado? Ei, você não está entendendo. Satanás colocou todas as armas apontadas para cá. As melhores armas deles estão apontadas aqui. Ei, esse lugar está cercado. Esse lugar tem como ele uma muralha. Louvado seja Deus. Ei, maldição sacerdotal, só profeta pode quebrá-la. Louvado seja Deus. E o profetismo que essa muralha está caindo por terra. Ei, a partir de hoje, mais do dia de hoje, a partir de hoje tudo vai mudar. Tem pessoas que tentam entrar dentro dessa porta, mas passam na frente dela e nem vê que aqui é uma igreja. Ei, você não está entendendo. Ei, comece a contar a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você não começar a chegar cedo nesse culto, você não vai achar lugar para você sentar aqui dentro. Ei, vai chegar a hora que você não está entendendo. Ei, vai chegar a hora aqui, ó, que vai ter gente que vai ter que assistir o culto do lado de fora, do outro lado da rua. Ei, eu não estou brincando aqui nesse lugar. Ei, você não está entendendo. O tempo de provação nesse lugar se encerra hoje. Essa muralha está sendo derrubada por terra agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus santo e poderoso. Ei, você pode ter ouvido falar que Deus operou grandes coisas aqui nesse lugar. Você pode ter ouvido falar que essa igreja era uma igreja grande. Ei, mas aquele povo que saiu lá do Egito era um povo grande. Só que quando você vê que Moisés passa a liderar aquele povo, quando Moisés morre, Josué toma a sucessão de Moisés, começa a liderar aquele povo. E ali nós vemos a geração eleita. E ali a gente vê aquele povo, a geração eleita, o novo povo, louvado seja Deus. Aquele povo que ficou para trás, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ficou.
seja o nome do Senhor Jesus. Ei, esta igreja aqui, esta igreja vai ficar conhecida como o maior hospital de Taquarituba. Ei, vai entrar por essa porta, por essas portas, pessoas das piores espécies. E aqui dentro elas vão ser tratadas e curadas. Aqui vai ser um celeiro de grandes pregadores e cantores. Ei, as portas ainda não se fecharam. Ei, Deus ainda conta com vocês. Deus ainda conta comigo. Eu não vim aqui à toa não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se me caia nas